operacional, que eu digo, entra, acho que o João está um pouco, já viu a estrutura mais ou menos aqui como funciona, entra ali projeção, iluminação, a fotografia, isso aí tudo entra dentro da comunicação que a gente vai estar conversando agora ou não? Isso Então, daí, entra. Pode, assim, eu quero entender o overview geral que você tem, né, a respeito ó, tá, da equipe que vocês têm. eu tenho uma apresentação aqui que a gente fez há um tempo, se você quiser eu posso mostrar para você por cima, Pode ficar à vontade. só um minutinho, eu tô, Esse nosso encontro de hoje é justamente para isso, para a gente poder entender, conhecer. A intenção da gente aqui não é mudar, não é passar por cima de ninguém, não é dizer o que está certo e o que está errado. É a gente entender para a gente continuar uhum, fazendo juntos, é, né? Isso aí. É porque como teve uma mudança, até agora foi agora recente, teve uma mudança de liderança, vamos dizer assim. Aí eu e meu esposo saímos do geral, aí ficou o Salles, e eu fiquei só nessa parte de mídia. Mas eu vou te mostrar essa apresentação que a gente tinha, que era completa, que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Mas só um minutinho que eu tô Pode ficar à vendo. vontade. Deixa eu ver se eu consigo fazer certo aqui, que eu sempre me perco nisso. Apareceu para vocês? Sim, Apareceu sim. Apareceu. Então, ó, aqui era, a gente sempre discorria sobre a emissão, depois eu posso mandar para vocês. Aí, antigamente, era eu e o Stefa, total, né? Então, o Stefa era mais responsável pelo operacional e eu era mais pelas redes sociais, essa parte de mídia, tá? Então, que setores operacionais? Tem a projeção, o líder ainda continua sendo o Lucas, a iluminação ainda continua sendo o Kainan Caleb, a transmissão, como o Stefan tinha saído, ele tinha colocado o João, é um outro rapaz também, tá? Aí a fotografia ainda permanece Fernando e vídeos a Natália. Aí essa parte de redes sociais, que é a minha, aí entra eu, supervisionando junto com a Natália e a Larissa essa parte estratégica. Então, eu desenho juntamente com ela, a gente vê quais eventos do mês, quais. Aqui agora nós começamos com eventos, a gente não tinha evento na nossa igreja, né? Então era mais a entendi. parte de divulgação de cultos normais e umas publicações. A gente trabalha muito a parte de voluntariado, que é a propósito da nossa igreja, né? O grande para servir, o pequeno para se importar. Então, a gente trabalhava muito a questão do voluntariado e os GCs. Então, nosso conteúdo ele era em torno disso, em divulgação de cultos, fotos, vídeos e, e o nosso propósito, tá? Então, a gente também tinha a parte de editorial, que a Larissa nos ajuda muito com as cópias do culto. Então, ela tem um time onde as meninas assistem o culto e dão um resumo ali da palavra para a gente estar postando juntamente com as fotos. A edição das fotos também agora foi debaixo da fotografia. Antigamente a gente tinha um setor separado, onde as meninas editavam, que faziam parte das redes sociais. Hoje não, hoje está dentro lá da fotografia. O criativo é a Natália. Vou falar um pouquinho aqui. Antigamente nós tínhamos, é o que funcionava muito bem antigamente, tá? Hoje está um pouco. Se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, tá bom? Não, pode ir, pode ir. Perfeito. Antigamente nós tínhamos o Creative, que era um time que gravava uns vídeos interativos, vamos dizer assim. Nós precisamos gravar um vídeo sobre os voluntários da igreja. Nós precisamos gravar um vídeo para o telão sobre a agenda da semana. Nós tínhamos toda semana o Lagoinha em 1 minuto, que era a agenda. Então, esse time era responsável por gravar esses vídeos. Quando a Natália assumiu, ela juntou os vídeos. O que é o vídeo hoje? São as pessoas que fazem os stories durante o culto. Então, acho que o João já tem acompanhado aí. Durante o culto, o pessoal é escalado e aí vai fazendo os vídeos, os stories. A chamada para o culto, a pegada do louvor, um pouco da palavra, um pouco dos novos começos. E só que quando teve essa junção do criativo com o vídeo, ficou um pouco bagunçado, ficou um pouco sem. Morreu um pouco criativo. Então, os nossos vídeos criativos não estão indo mais para o ar. E até por conta que eu estou com outras demandas dentro da igreja, eu não cobrei muito a Natália, não fiquei muito no pé dela para trazer esses vídeos de novo.
tá? Então, isso é uma coisa, até, João, para a gente voltar ativa nisso, que era algo que dava muito resultado. Agenda da igreja, o pessoal interagia muito, agora essas chamadas, né? Então, o criativo era isso. E o apoio, eu tinha também 3 meninas que me ajudavam, mas também elas saíram, que eram que me ajudavam em subir stories. Então, eu fazia os stories e elas subiam. Resposta em directs e comentários, o Facebook também. Como nós começamos com muito eventos, acabou ficando um pouco de lado essa questão também. Acabou ficando tudo em cima de mim. Como algumas meninas. É que assim, quando a gente veio para a nova igreja, abriu outros ministérios. Né? E aí muita gente que era das redes sociais saiu das redes sociais e foram para esses outros ministérios. Então teve um desfalque grande assim. Então teve algumas coisas que precisa voltar para o lugar, tá? Dentro ainda do Follow, isso nós até aqui nós estamos falando de rede social oficial, que é o IBL, que a gente utiliza esse nome. Tanto grupos do WhatsApp quanto das redes sociais, Instagram, Facebook, é o IBL é oficial. Dentro do guarda-chuva, que é uma coisa que também está embaixo de nós, são as redes sociais dos ministérios. Então, de alguma forma, a gente direciona. Pode falar, João, para eu não. Só para a gente, ainda no outro slide, você comentou sobre o criativo ter perdido força por conta dos novos ministérios com a demanda da igreja nova. Uhum. O que você acha que possa ter ocasionado isso? Excesso de demanda, e aí você, como você falou, não conseguiu ficar, ou você acha que o pessoal foi perdendo um pouco de estímulo de estar fazendo? Como, pela tua visão, assim, o que você acha que possa ter Olha, impactado? eu, Falando em comportamento, assim, sabe? sim, eu acho que foram, eu acredito que 2 motivos. Impulsionamento da liderança, tá? E o que acontecia? Antes nós tínhamos um líder para os vídeos e um líder para o Creative. Uhum. Quando o líder dos vídeos saiu, a Natália teve que assumir os vídeos. Então, quando a gente fala de vídeo, então a gente fala também de gerenciar pessoas, gerenciar a escala, treinar pessoas para vídeo e tudo mais. Então, eu acho que nessa junção dos 2 setores, isso atingiu um pouco. E eu acredito também que esse impulsionamento dela, assim, ela cobra o pessoal, tudo bem, mas eu acho que trazer o pessoal mais para perto, entendeu? Sim. Um pouco de posicionamento dela, assim, em relação a isso. Não, tranquilo. A gente está numa área segura, tá, Elisiane? Não, É mais tranquilo. para entender, porque, tipo assim, às vezes tem pessoas que executam muito bem criativamente e fala, cara, demandar, eu me sinto incomodado por demandar, é uma situação que para mim é mais complicada, eu prefiro fazer só os vídeos do que, de repente, ter uma equipe embaixo de mim. Exato. Sabe, eu já tive exemplos assim que, cara, eu ia promover um rapaz que trabalhava como editor, falou, João, prefiro continuar sendo editor do que ser Aham, chefe, coordenador da edição. E você acha que exato. pode ter tido isso ou foi só mesmo, sei lá, falta de foco, talvez, ou muita demanda? Eu acho que foi um pouco de falta de foco. Tá. Até porque ela é uma menina que já, acredito que você já tenha ouvido falar da Bola de Neve, ela foi responsável pela mídia de lá por 10 anos. Então, assim, ela tem uma experiência com igreja, ela é muito criativa, ela é muito inteligente, assim. Eu acredito que foi falta de foco. Ela foi uma que ela está bem dividida em 2 ministérios, sabe? O Experience, quando veio nessa igreja nova, é, muita gente quis ir para o Experience e ela foi uma. Ela foi uma que está muito envolvida lá. A gente entende, respeita, né? Mas nós precisamos principalmente dessa área criativa, cobrar Uhum. os voluntários. Nós precisamos voltar com os vídeos. Teve 2 semanas atrás que eu falei assim: gente, eu vou gravar. E do nada, eu pedi para alguém lá me gravar. Não sei se você chegou a ver lá nos grupos. Eu mesmo falando da agenda da semana. E isso dá um retorno porque tem gente que é didático, tem gente que não vê arte, mas vê o vídeo da pessoa falando, né? Uhum. Só que eu não faço isso sempre, porque senão sempre vai estar o meu rosto lá. Então eu acabo evitando um pouco. Mas eu acho que ela perdeu sim um pouco o foco. Ela também mudou de trabalho agora. Acho que ela é uma menina excelente. A Natália é uma menina muito talentosa, muito mesmo.
talvez ela seja um pouco ríspida ao modo de cobrar as pessoas. Então, tem tudo isso a ser trabalhado, sabe? Foi isso mesmo que você falou, a questão do delegar, às vezes é um pouco difícil, o modo como você cobra a pessoa, querendo ou não, nós estamos lidando com voluntários, nós estamos lidando com pessoas que trabalham lá, e é diferente o modo de fala, o modo de cobrança, entendeu? Sim, claro, claro. Perfeito, Elisiane. Esse Pode detalhe, continuar. esse detalhe do voluntariado aí, que é uma coisa que a gente precisa ser bem cuidadoso, porque dependendo da forma com que a gente fala, ou da forma que a gente coloca a demanda para eles fazerem, eles vão sentir que estão sendo obrigados a fazer algo, ou que eles estão fazendo parte de uma empresa, né, e não de uma igreja. E aí a gente tem que tomar esse cuidado aí, para a gente não transmitir essa sensação, esse sentimento para eles ali, né? Uhum. Mas... Perdão, querido. Não, pode falar. Assim. É uma linha muito tênue, porque também, ao mesmo tempo, existe uma necessidade da Lagoinha, ali, por feedback do pastor, de que, mesmo sendo voluntariado, precisar ter esse compromisso de entrega. Porque é isso, de repente, a gente ali no voluntariado, tipo assim, não faz a coisa acontecer. Só que, de repente, se uma pessoa não fizer o dela, sobrecarrega o outro, porque de qualquer maneira a gente vai fazer acontecer. E pode ser muito esse exemplo que a Elisiane deu, entendeu? Tipo, de repente ela poderia estar focado numa coisa que era dela, mas para não deixar a bola cair, ela foi, parou e fez. E, consequentemente, sobrecarrega, né? Exatamente. E aí, é uma coisa que a gente pode desenvolver depois com calma, tipo assim, sei lá, fazer tipo, como se fosse pequenos squads, aí é mais uma sugestão, né, Axel? De Sim, sim. tipo, tipo campanhas, exemplo, Experience, a equipe do Experience, a equipe de voluntários, e aí uma forma de engajar essas pessoas para aquela campanha que vai acabar, sei lá, depois de abril acabou, mas tipo, é aquele momento, vamos dar energia, vamos trabalhar, tipo, sério. Sim, dá Aí o Uhum. máximo ali, né? é isso, aí depois a gente vai, troca a equipe e fazer um novo squad para um novo projeto, para um novo evento, alguma coisa, que aí a gente vai tentando manter esse punhado de colaboradores ali meio que engajados e que ao Sim, mesmo tempo a gente possa dar um tom de, galera, vamos fazer porque está sobrecarregando o coleguinha do sim, lado, sabe? sim. Tipo, É, Exatamente. e uma coisa que a gente vai desenvolver, o Elisiane, nessa reorganização, é levantar líderes os líderes de cada, a gente está chamando de departamento, né? Quando a gente foi fazer essa apresentação inicial para o pastor e quando a gente trocou uma ideia com o João, a ideia é a gente ter uma equipe, por exemplo, na equipe da eliminação. Aí tem um líder nessa equipe. Esse líder, ele responde ao Salles e o Salles responde ao João. Então, para a gente não perder essa galera, sabe? Igual você falou que foi se perdendo, né? As pessoas foram se perdendo, foi perdendo interesse, as pessoas foram dissipando ali no meio, né? Porque ficava esperando às vezes igual a Natália, por exemplo, ficava esperando lá de cima, né? Uma ajuda, um reconhecimento, uma orientação. Sim. Então, gerar esses líderes que vão liderar ali os blocos, né? Cada bloco desse, que aí a gente incentiva esse cara, né? Gasta energia com esse cara, treina esse cara, é, é, tipo assim, isso vai ser interessante porque esse cara que vai ser o líder desse bloco, desse departamento, ele vai ter uma expectativa de crescer também, né? Dentro dos outros departamentos ali. A ponto de um dia ele ser um staff, por exemplo. Então acaba que isso vai gerar, acho que isso vai ser uma das soluções assim que a gente vai implementar, que vai ser bastante interessante para a gente não perder essas pessoas no meio do caminho, né? Que vão Aham. saindo por causa de inspirações em outras pessoas, talvez, né? Eu posso abrir um parênteses aqui também? Pode ficar à Você vontade. falou aqui que, por exemplo, vamos voltar uma tela minha aqui. Vamos dizer assim, o Bruno, ele vai direcionar ao Salles, o João vai ser superior ao Salles, é isso, João? Isso, é.
Posso dar uma opinião de quem está vivendo aqui nesses Desculpa, últimos fiquei tempos? mudo aqui. Mas é Aham. Oi? isso. Não, desculpa, Elisiane, é que eu respondi. O Axel respondeu por mim. É que eu estava no mudo, coloquei conta Ah, do ok. Axel. Eu vou responder, por exemplo, essa alteração de quando nós saímos da liderança geral para o Salles, acho que tem uns 2 meses, se eu não me engano, foi em novembro. Certo. O que o pessoal, o pastor conversou com a gente, né, que ele tirou, que a gente estava sobrecarregado e tudo mais, não nem coisas aconteceram, mas não é nem sobre isso. O que o pessoal, a liderança está sentindo? É uma distância muito grande entre o Salles e eles. Porque o Salles, ele é dificilmente. Isso é o pessoal que falam com a gente, tá? Então, o que eu indicaria a vocês? Como o João tá chegando, o João ser esse cara mais próximo deles. Porque, assim, não é um, não é dois que já vieram conversar com a gente, que tá se sentindo abandonado, tá meio que, vou usar essa palavra, tá? Tá uma bagunça, eu não consigo, a gente solicita, por exemplo, a gente tem muito déficit de equipamentos, né? Quebrou o computador da fotografia, até agora nada. A gente precisa de uma lente e até agora nada. Eu sei que tudo é esse recurso. Até a gente tenta conversar, fala assim, ó, pessoal, nós não estamos mais. E é difícil hoje a gente ficar direcionando as coisas para o Salles até para, enfim, para não gerar nenhum desconforto e tudo mais. Então, quem sabe, João, tu ser essa figura mais próxima deles também, entendeu? Porque o que eles enxergam hoje, que o Salas é um cara muito distante. Ele não Uhum. é um cara da galera. Da Aham. galera que eu digo ali, de estar Acessível, no... assim. Exatamente. Assim, eu amo a vida do Salles, a Sheila, não é nada em questão pessoal com eles, é questão Sim. de servir mesmo. Uhum. Então, alguns deles a gente já tem intimidade porque foram quase 1 ano e meio ali servindo juntos. Então, eu acho que é um ponto a ser pensado por vocês, já que a ideia é essa, que cria uma unidade a mais, que alavanque cada vez mais a comunicação da igreja, só que a gente também tem que entender essa questão de pessoas, né? Claro. Pessoas precisam de pessoas, técnica é muito bom, é a base de tudo, mas existem pessoas ali que chegou sem saber nada, hoje é líder de um setor, sabe? Então, eu acho que isso também seria interessante ouvi-los também de cada forma, né? Teve muita gente que saiu que estava desgostoso e amei, mas teve muita gente que permaneceu porque gosta do que faz, sabe? Gosta de ensinar, gosta de estar ali. Não, eu acho que esse é o caminho, Elisiane, tipo, cada vez mais tornar próximo, é, e porque é aquilo, como são muitos, né, o staff é curto e muita gente ali como voluntário, então, assim, eu acho que a gente conversou, acho que na última reunião com o Axel, com o Axel, que é essa questão do pertencimento. É. E essa distância tira um pouco esse pertencimento, que é o engajamento na ação ali de fazer as coisas, sabe? Então, tipo, sei lá, dá um exemplo assim. Se eu tô fazendo legal, tá tudo certo, mas se eu não faço, e ali Lisiane também não tá nem percebendo que eu tô fazendo mais ou que eu tô Uhum. fazendo menos, então, tipo, não vou gastar energia com isso, sabe? Exato, exato. E, e é isso. E, Lisiane, por favor, depois a gente senta num outro fórum, mas é importante a gente saber todas as dores, porque Sim, tem dores que são viáveis, tem dores que é sonho mesmo, não tem jeito, como qualquer squad, como qualquer equipe, são sonhos que muitas vezes não dá por conta de questões financeiras e etc. exato. Mas eu acho que essa sensação de estar sendo ouvido, assim como dar a resposta, é sempre também muito importante para a gente manter a galera engajada, sabe? E aí Não, você Tem que ter precisa, por prazos, favor, né, sim. João? A gente começar a ter prazos para algumas coisas, né? Sim, Precisa corrigir isso, precisa comprar aquilo, beleza. Vamos ter alguns prazos para isso, né? Para é isso. para a pessoa sentir que ela está sendo ouvida, para ela sentir que de fato aquilo que ela está trazendo ali tem sido algo relevante para o time, para a equipe. E essa questão que a Lisiane pontuou de aproximar, né, das pessoas é um trabalho que vai precisar ser feito, né, João? Uhum. Principalmente porque o João está chegando agora.
Então, vai ser necessário ele conhecer quem é a equipe dele, quem são as pessoas que estão servindo o operacional lá embaixo, né? O que que eles estão fazendo e tal, para que quando houver algum projeto, um evento, algo a ser feito, a galera engaje junto com ele, entendendo que ele está ali para ajudar, para abraçar o projeto, né? Para suar a camisa junto, né, João? Sim, com certeza. E digo mais assim, Axel, que é até uma forma de conhecer os, as habilidades de cada um. Porque às Exatamente. vezes, pela falta de visão, a gente está colocando uma pessoa, talvez, para ser editora de vídeo, sendo que ela faz comunicação, porém ela quer ser apresentadora, talvez. Então pode ser Sim, a oportunidade dela fazer essa chamada da agenda. E Exato. ela já treinar, e ela se ter identidade com aquilo que ela está fazendo. Assim como, às vezes, tem um baita cara de tecnologia que está fazendo câmera, mas é a forma que ele está tendo de estar próximo da ao que ele gosta, tecnologia. né? E que não é diretamente aquilo. Então, e aí, e fora as características individuais. Então, tem gente que tem essa dificuldade de virar, Elisiane, eu estou aqui com essa dor aqui. É isso, isso. Tem gente que já tem essa dificuldade, essa timidez de levantar a mão, entendeu? Então, enfim, é um Exato. trabalho que eu acho que estar presente É é sempre importante. é importante. É importante. Eu lembro que quando a gente chegou, era muita meninada, né? O Uhum. menino, ele fez um trabalho muito bom, nossa, ele do nada ele fez uma comunicação muito redonda, assim, só que era muita meninada, então o linguajar, os tratos entre eles, e a gente, assim, pela graça de Deus, a gente conseguiu, a gente chegou sem conhecimento nenhum. Não sei se João, o pastor, falou um pouquinho sobre a gente, mas a gente não tinha conhecimento, nem temos ainda muito conhecimento sobre câmera. O Stefan, na verdade, tem, né? Porque ele estudou um pouco mais, eu não. Mas sobre câmera, sobre streaming. A minha parte, até de trabalho, hoje eu sou social media. Então, antigamente, não mais porque eu estou na igreja, né? Mas antigamente eu atendia clientes para fora, estratégias, coisas assim. Então, quando a gente foi para dentro da igreja, era algo tudo muito novo, tudo muito projeção, nunca tinha sentado para saber o que era o Resolume, enfim, N programas que nós aprendemos ali. E graças a Deus o pessoal nos recebeu, nos abraçou muito bem, assim, fomos muito bem recebidos, e a gente criou um time ali dentro, né? Acabou que hoje eu acredito que por ser. A igreja cresceu muito rápido, foi muito, muito rápido. A igreja cresceu em questão de 2 meses, 3 meses, de repente não cabia mais gente dentro da Carvalho de Mendonça. Nisso também a comunicação cresceu. Então foi algo que todo mundo ficou sobrecarregado e tinha que resolver muita coisa e acabou. Sabe quando é a bola de neve? Você vai andando conforme você vai sendo empurrado. E as coisas que você sabe que pode executar para crescimento, você não tem mais tempo, né? E aí eu acho que eles sentem essa falta também de estar junto, de ter pessoas próximas. A gente era muito próximo em relação a conversar um a um mesmo, há momentos de mesa, há momentos de confraternização também, sabe? Eles gostam muito disso. Então, isso eles sentiram um pouco mais, eles sempre falam com a gente tenta contornar, né? Fala, gente, é normal, a vida é de ciclos, até para nós. Eu não sei o que o senhor tem para nós daqui para frente, né? E é isso aí, mas eles são assim, essas pessoas que estão hoje, né? São pessoas que têm aprendido muito, pessoas tementes ao Senhor, e que o Lucas é um cara, João, que ele é um líder nato, assim, um cara muito inteligente da parte de tecnologia, assim, sabe? Ele é fera, um cara muito, eu observo muitas pessoas em relação ao comportamento, né? Uhum. Comportamento mediante a conflitos, Sim. sabe? É o horário que eu mais observo as pessoas. E ele, assim, é de uma leveza muito grande, assim. Mas, enfim, isso já vai para uma outra vertente que. Não, mas faz parte. A intenção desse encontro de hoje é justamente isso, a gente entender o que tem, o que aconteceu, como que está, para a gente daqui para frente a gente desenvolver algo que seja bom para todo mundo, né? Que a intenção não é dividir, a intenção é tirar a sobrecarga para que Sim, a gente consiga ter uma equipe saudável, uma equipe que gere resultados e que no fim todo mundo vai estar feliz com o que a gente estará executando junto, né, no caso.
Mas pode dar continuidade à apresentação que você estava fazendo aí. Tá. Então, aí eu falei aqui essa aqui é as redes sociais principais da IBL, né? E esse aqui que a gente fala, que é debaixo do nosso guarda-chuva, que são de todos os ministérios. Então, para cada ministério, a gente tem lá dentro, deixa eu ver se está aqui, a responsável, vamos dizer, a social media, tá? Então, essa pessoa tem, cada ministério tem a sua social media, e aí ela solicita demanda para a central da comunicação, que seríamos nós na época, tá? Então, por exemplo, designer pede para staff que é designer. Precisa de algum vídeo específico? Falaria com a gente. E aí a gente gera essa produção de conteúdo e eles distribuem nas redes dele. Hoje, o Kids, o Link, o Rocket, o Legacy, o Shine, que é mulheres, acho que está no próximo, e o Hero, que é os homens, eles andam sozinhos. O que é isso? O social media deles eles mesmos criam os conteúdos, eles mesmos criam os vídeos deles. Entendeu? A única coisa que utilizam da nossa central, vamos dizer assim, é a fotografia. Porém, nós temos ministérios que a gente precisa muito de apoio, vamos dizer, a terceira idade e o CRI. CRI é um ministério que precisa ser muito bem trabalhado, que é dos cristãos empreendedores. Então, a gente traz empresários para a igreja, pode até levantar recursos para ajudar a gente. Então, essa questão desses ministérios também gera uma demanda para os staffs, tá? Tanto de design como de vídeo. Pode falar, João. Elisiane, você falou ali do Shine e do Hero que eles são autossuficientes ali, são independentes. Existe um alinhamento com essa camada de cima, que é o que faz toda a arte para os demais ministérios? Ou eles Então, são. pode falar. Não, eles são totalmente independentes. Tipo assim, Não. eles fazem, mas fala, pessoal, a gente está usando a mesma fonte da igreja, tá muito diferente. Ó, como nós fazemos parte de uma global, tudo que a gente utiliza hoje, enquanto ministério, tudo vem da global, tudo, todas as identidades, tá? Então, Shine, a identidade vem direto da global. Quando eu falo que eles são independentes, é que ela mesma, eu preciso de um vídeo, por exemplo, nós vamos lançar uma campanha agora de tráfego para o Shine, e precisava de um vídeo bem editado. Como eu não estava me sentindo bem, eu não estava conseguindo editar, pedi para eles. Eles fazem por eles mesmos. Essa questão de autonomia, sabe? O Michael é videomaker também, e ele faz a edição muito boa também. Então, eles andam sozinhos em questão disso. Agora, a questão de material, de tipografia, cores, isso já vem da Global, tá? Tá. O que lá atrás, no começo eu consegui fazer, depois não consegui fazer mais. Como eu era só dessa parte de rede social, então o que eu fazia? Eu tinha um grupo com toda a liderança, vamos dizer que cada um deles é a liderança por cada ministério, né? Então eu tinha esse grupo. Uma vez por mês, eu não me reunia com eles e falava das necessidades, dava uma palavra ali de motivação, trazia algum treinamento para eles específico sobre rede social ou sobre marketing, enfim. Eu consegui fazer isso durante alguns 3 meses, bem lá no começo. Aí depois, com o aumento das demandas, eu fui só mais no 1 a 1. Aí falava com a Tawana, o que você precisa? Aí outro líder lá, que agora já mudou muita gente, né? Atualizou agora. Uhum. Mas da época do começo, só tinha a Tawana, no Legacy era a Ana conversava bastante com ela. Esses agora são novos, né? Mas era mais essa questão, a gente tinha um alinhamento mensal. Aí depois, quando aumentou as demandas, só foi indo, sabe? Não consegui. Então, isso até é uma coisa que eu conversava muito com o pastor, que eu tinha essa vontade de ter esse treinamento mais próximo com eles, né? Por exemplo, fazer com que o link ande sozinho. A gente vai ter o design, que é o staff, que vai gerar demanda para eles, que vai gerar o conteúdo para eles. Vai. Por exemplo, eu preciso de uma arte, qualquer arte, eu vou pedir para o designer. Mas eu tenho a liberdade de gerir a minha página, gerir o meu grupo, fazer qualquer tipo de publicação ali, entendeu? Para que eles andem também e não fique sobrecarregado para nós, em total, entendeu? Entendi. Essa questão aí, João, é a questão da gestão, né, que a gente tem organizado, né?
É a gente trazer esses líderes de departamento para perto, trocar uma ideia e fazer um treinamento padronizado para todo mundo, para todo mundo andar na mesma visão ali, que por mais que eles vão gerar o conteúdo ali de forma independente, vamos dizer assim, mas que esse conteúdo ele também tenha uma pré-aprovação da sua parte também, né? Uhum. Porque senão, se a gente não metrificar isso, se a gente não acompanhar isso, pode acontecer de lá na frente a gente ter algum problema de desalinhamento de comunicação, de direcionamento e tal. Então, isso que ela fazia de reunir a galera, de ter um grupo e tal, é bastante interessante. Eu acho que é algo que a gente pode assim reativar, né? Uhum. E trazer esse acompanhamento ali mais de perto, para eles também não se sentirem sozinhos na caminhada, né? Que se algum dia eles precisarem de alguma coisa, eles estão resguardados ali pela equipe da igreja em si, né? Sim, sim. E mediante a sua experiência, Lisiane, o que que você traria hoje de conselho, de, de mudanças que às vezes você não conseguiu implementar na época? Qual que seria algo assim que você visse como um time saudável, um time dos sonhos que você tanto, assim, que você almejaria? Então, uma das coisas que pegava para a gente era a questão de líderes com a gente. Por exemplo, assim, solicitação de demandas. A gente está ali para atender a igreja toda, né? Certo. Então, eu até sugeri uma vez para o pastor, que a gente tem um sistema que a gente utiliza aqui, para incluir isso para os líderes também. Então, tem um fluxo lá dentro do WhatsApp, onde ele gera demanda, já cai num CRM, a pessoa, a gente já vê qual é, a pessoa aceitou. Por exemplo, eu preciso de um evento, então eu preciso da data. Teve a data foi aprovada, pulou para outra parte que é a arte. Todos os criativos estão prontos, agora eu preciso de um vídeo, estou ali, agora entrou para a parte de divulgação, agora vamos criar uma campanha, para que a gente visualize isso. Então, uma das coisas que a gente tinha mais eficiência era isso. Muitos líderes nos chamando por WhatsApp, e o WhatsApp se perde. Então, você Sim, manda a arte para ele, amanhã ele manda solicitar a arte de novo, e isso era uma coisa que virava uma bola de neve. Líder pedindo arte em cima da hora, eu quero o vídeo para ontem, eu quero as fotos para ontem, e não é assim, vocês sabem que a sim, demanda sim. é alta da igreja, né? Então, eu acho que em questão nessa parte de comunicação, é isso, sabe? Essa questão de alinhamento de processos, e o líder está muito claro nisso, entendeu? E deixar Uhum. muito claro, por exemplo, com toda essa mudança que está acontecendo, passar para todos os líderes, ó, essa vai ser a pessoa responsável, e assim, porque teve a mudança lá atrás com o Salles, e os líderes ainda continuam falando com a gente. A gente tenta ali passar para ele, assim, agora nós não somos mais, tudo mais, só que a gente ainda resolve o problema, porque eu não quero deixar ninguém na mão também. Eu sei das demandas Aham, do Salles, né? Eu não gosto de a pessoa me pedir alguma coisa e não fazer. Né? Então, igual domingo eu estava lá com 39 de febre editando o vídeo para o CRI, porque ninguém tinha para editar na hora. Mas é meu isso, eu não consigo deixar na mão. Se eu sei fazer, aham. eu vou lá e consigo fazer. Então, acho que uma das maiores é essa questão de processos mesmo, de líderes solicitar para a comunicação e executar no prazo. Né? Então, hoje tem uma deficiência na igreja. Você vai pedir um aviso, eu quero um aviso dentro da igreja. Eu peço para quem? Sabe assim? Aham. Antes a gente tinha o caminho, né? Hoje até para mim fica um pouco perdido. Hoje eu mando direto para a gente para o pastor. Mas e a arte? Se a arte não estiver pronta, aí eu tenho que ligar na outra pessoa. Como funcionava antes, para vocês saberem? Quando a gente estava, a pessoa já solicitava a agenda dentro da secretaria, a secretaria estava pronta, agora veio para comunicação, para divulgação. Dentro da nossa divulgação, a gente já criava arte, colocava dentro de divulgação nos cultos e divulgação nas redes sociais. Então era num combo só. Agora não, agora você vem aqui, fala lá, volta aqui. Tá sob É, demanda, né? tá meio assim, perdido um pouco, entendeu? Então, essa questão de organização, de avisos no culto.
Até uma outra coisa que eu ia perguntar para vocês, por exemplo, vai continuar, porque hoje existe uma. Quando nós estávamos, a gente colocou uma divisão que veio da Global, né? Que é o Futuri e o Follow. Vai permanecer assim? Não, vai virar uma junção de comunicação mesmo. A ideia. Pode falar, João. Vou ver se. Não, a ideia é juntar. Apesar de a gente setoriar dentro da comunicação, mas é vir de um guarda-chuva só, como se fosse um funil de cabeça para baixo, uma pirâmide, entendeu? A gente unifica e distribui. Ah, tá. Até para a gente poder justamente manter o processo organizado, a gente poder ter uma clareza na comunicação em, por exemplo, você saber qual é, por exemplo, vem o pastor de um determinado culto te pedir uma arte. Você saber em qual momento da arte está sendo feita, em qual status de cada ação você vai entregar. Olha, pastor, hoje eu não consigo, mas a previsão é que a designer entregue terça-feira à tarde, entendeu? Então, a partir do momento que a gente trabalha vindo como se fosse de um topo de funil ali, né? Um fundinho, um início, ele te facilita para a gente poder ter clareza nisso, entendeu? Que é o que eu percebo que está sendo perdido. Eu ia até te perguntar uma coisa, você falou sobre a secretaria que tem a data, né? O calendário dos eventos. Isso ainda existe? Então, não, isso veio para mim também. Tá. Essa parte toda de eventos, de agenda, o pastor pediu para eu fazer. Então, desde que nós viemos para cá, eu cuido dessa parte também, de toda a parte Uhum. de agenda da igreja, de eventos. Aí, fora isso de agendas, que é um outro ponto que eu já vou dar tem dois aplicativos que a gente utiliza, que inclui avisos, que é o Impis, que a gente cadastra os eventos lá dentro. Hoje a gente está utilizando o Eduz, mas a gente vai trocar. E aí é uma parte que a gente faz de eventos também. Tá. Tá? Então, toda essa parte de agenda é comigo também, que eu tenho que fazer. Porque basicamente a demanda raiz vem dessa agenda, né? É, E aí a gente consegue criar esses processos para atender exato. essa agenda. Exato. Beleza. E, Desculpa. e- Não, tranquilo. E vocês usam alguma ferramenta de CRM para fazer essa gestão ou não? É tudo mais assim anotado, passa, Na, passa? de criação de conteúdo, você Não, fala, eu ou falo de assim, para gerir agenda? tudo isso, né? Por exemplo, dentro da minha estrutura como agência, a gente usa o Trello. E dentro do Trello, cada um tem o seu quadro e a sua lista, né? E a gente vai colocando as demandas conforme as pessoas ali. Porque a gente está falando agora, o pastor não tinha passado para nós essa visão a respeito dos times, dos social medias, vamos dizer assim, de cada departamento. Então a gente tinha a visão de um grupo de 4, 5 pessoas, que são os staffs, que é onde o João vai gerir. E aí desse staff sairia ali a demanda para os voluntários, que passaria pelo Salles e o Salles ia distribuir isso para os voluntários. Esse foi o desenho que a gente fez junto com o pastor e que ele tinha achado interessante. Mas agora, olhando para essa perspectiva que você está trazendo para nós, essa desconexão do Salles com os voluntários, e esse grupo agora de pessoas que a gente teve conhecimento, que são os social medias de cada ministério, essa configuração muda um pouco, né? Porque agora a gente precisa também acompanhar essa galera, né? A gente precisa acompanhar essa galera em relação aos conteúdos e tal. E também tem os líderes de ministério que geram demanda para vocês a respeito dos eventos que eles estão fazendo, né? Então, existe uma ferramenta dessa onde vocês distribuem atividades, distribuem as funções ou não? Era Então, muito mais assim no conversado mesmo, tá? não, no começo, sim. A gente até tem umas. Como a gente tinha a parte do design, posso até mostrar aqui para vocês. Do design, as demandas internas, o criativo, tinha tudo isso divididinho. Eu vou Aham. mostrar, mas hoje já não tem mais nada, porque a gente nem Não, mas é bom, utiliza. é bom mostrar que a gente vai acompanhando. Calma aí, deixa eu.
É aqui ou aqui, gente? Calma aí. E, Axel, enquanto a Elisiane vai procurando aqui, eu acho que, na verdade, vocês falaram da Amor, pega mesma água pra coisa. mim. Só que no slide ela mostrou, tipo assim, o squad já desde o operacional. Sim. Entendeu? Não, Tipo não, assim, vinha o Salles e aí depois vinham os líderes. não, E mas aí eu esses acho que líderes, ela só discriminou a parte de baixo dos líderes ali. isso, esses líderes que a gente tinha pontuado seria tipo assim, os líderes de cada departamento, né? Tipo assim, iluminação, projeção e tal. O que ela trouxe para nós aqui hoje são líderes de ministérios, o Ministério dos Homens, o Ministério das Mulheres, o Ministério Kids. E aí, dentro desses ministérios, também tem um social media, também tem um cara que está produzindo conteúdo lá. Legal. Entendeu? O que a gente tinha olhado naquele quadro que a gente desenhou seria as pessoas que estavam atuando diretamente no culto ali, junto com a transmissão e Então, tal. o que a gente fazia para a gente identificar isso? Existia a comunicação e existia dois setores bem claros. O operacional, que é tudo que funciona durante o culto. Então, transmissão, projeção, iluminação, fotografia, captação de vídeo. Isso é tudo operacional. Então, a gente fez essa divisão para funcionar muito bem na cabeça. Então, aqui é tudo que funciona durante o culto. E tudo que é rede social, mídia, é no outro braço. Que aí mostra isso que eu mostrei para vocês dos ministérios. Porque aí é para as redes sociais. É tudo que funciona durante a semana, depois, entendeu? Então, até é bom colocar isso na estrutura de vocês, talvez dividir muito bem, porque esses dos ministérios nem sempre eles funcionam no culto, porque é mais criação de conteúdo, entendeu? Sim. Então, essa parte. Mas a designer, por exemplo, a designer é a mesma para todos, exceto ali o Shine e o Hero, certo? Tipo, eles que demandariam da designer de acordo com o calendário deles. Isso. E aí a designer entrega essa arte e eles publicam como eles preferirem. Como se fossem os Exatamente. donos dos logins. Exato, exatamente. Exatamente. Aí nessa divisão, como a gente tinha feito, como meu marido era do operacional, ele cuidava tudo do operacional e eu cuidava toda dessa parte das redes sociais, entendeu? Entendi. Ficou claro para ti, Axel? Não Ficou sei se de sim, repente ficou sim. Eu vou mostrar continua aqui. sendo o mesmo. É porque Aham. são demandantes diferentes ali. Isso, Cada nomezinho demandava de uma marca é, específica. é, o, o design ele é o mesmo, o que vai mudando é as pessoas que estão produzindo lá dentro, né? Na verdade, pedindo. Sim. O designer continua fazendo. Ó, a gente dividia mais ou menos assim. Dá para vocês verem? Tô vendo. Sim, sim. Esse é o meu pessoal, tá? Então, se tiver alguma coisa a mais, desconsidere. Esse aqui é o normal que a gente funciona durante o culto, tá? Então, isso aqui vai tudo que vai para. Esse é o que está mais preenchido, que é o que vai para a projeção. Então, aqui vai tudo que é para projeção em questão de artes. A gente tem algumas coisas específicas, como teve o culto Shine, por exemplo, todo culto que é específico para este mês, a gente cria uma lacuna aqui para ele, uma coluna para eles, para deixar tudo separado. E aí a gente vai criando os arquivos. E tem a parte de transmissão, então o designer solta aqui o que precisa colocar na transmissão, e aí o resto é mais arquivos, tá? Tem os links principais, os detalhes de projeção, as direções aqui dentro dos checklists, tá vendo? Uhum. Isso é questão de voluntário, então a pessoa vai lá, eu precisei de uma arte durante o culto, a arte vai estar aqui, ou precisaria estar aqui, estaria pronta, tá? Aí no dia a dia de trabalho, como a gente se organizava? A gente tinha desenvolvido algumas identidades, porque era para novos ministérios. Calma aí que eu fui muito rápido. Deixa eu tirar vocês daqui. Algumas identidades, então a gente criou um apoio onde tem as informações que a gente mais precisa, a conta da igreja, central de links, alguns para solicitar arte. Aqui até uma coisa legal para mostrar para vocês. A gente utilizava esse link. Entendi. Não apareceu para vocês, né? Não abriu. Porque É um link do Forms aí, eu tô vendo. Eu só Só que o vejo a formulário não URL mesmo. apareceu.
Então, esse é o link do Forms. É que não abriu, só está numa janela. Ah, Onde o líder de ministério clica aqui e solicitava arte para a gente. Aí, diariamente, a gente via, ok, tem demanda? Tá, essa demanda é para quem? Normalmente, ou como a Jaqueline está usando praticamente sozinho esse Trello, mas antigamente tinha aqui o nome do meu esposo e o meu também, que às vezes precisava de alguma coisa eu fazia. Aí a gente distribuía, tá vendo? Ministério, que é gráfica, hoje está mais assim. E aí tinha um ponto muito importante que hoje não tem mais, revisão de arte. Então a Jaqueline, ela fazia, por exemplo, fez o start, ela colocava aqui, quem revisava era eu. Então eu revisava português, eu revisava QR Code, revisava tudo até eu jogar aqui para distribuir. Aí daqui, ou eu jogava para divulgar, que é no outro quadro, que eu vou mostrar para vocês, que é do Creative, ou eu voltava para ela corrigir e tudo mais, tá? E aí a gente criava arquivo. Aqui é arquivo. Aqui também é para eu divulgar. É que isso aqui é novo, tá meio, tipo, só como ela tá usando, ela tá organizando da forma dela, mas antigamente a gente utilizava mais, tá vendo? Ela tá por evento. Ó, aqui, ó, quer ver, daqui para trás fomos nós, de novembro para cá, que aí era mais organizado. Esse é o de designer, de criação de artes. O Creative a gente também utilizava dessa mesma forma. Então, aqui era para ter todos os grupos que a gente utiliza na igreja. Então, a gente tem o Café com o Pastor, tem os grupos dos IBLs, tem Café de Novos Membros, tem GCs, tem voluntários, tudo a gente organizava nessa primeira aba. Então, aqui era tudo que eu precisava fazer das redes sociais. E aqui embaixo era tudo que era do Facebook. Eu ia organizando mais ou menos assim. As informações daquele mês, então a ID do mês, lembrando que a ID do mês, ela sempre vem da Global. Então, ela tem que ser alterada e nós precisamos usá-la obrigatoriamente, tá? Em tudo, tanto nas redes sociais. O pastor liberou agora para dentro da igreja a gente utilizar o que a gente quiser, mas nas redes sociais é obrigatório usar. Aí eu já deixava algumas copies prontas, porque praticamente é os mesmos eventos, algumas demandas que tinha ali, e eu organizava mais ou menos assim, entendeu? Store. Ai, caramba, calma aí. Os stores, feed, e aí teve uma época que eu comecei a fazer esse organograma, e aí depois a gente já não fez mais. Entendeu? Então a gente fazia mais ou menos essa gestão assim. E essas daqui era mais as minhas coisas mesmo que eu fazia, como estou com muita demanda na igreja, aí eu me organizava mais ou menos dessa forma. Deu para entender mais ou menos? deu para entender. Eu criei processos lá atrás, mas acabou que depois, chegando muita coisa, eu fui mais executando do que seguindo os processos, entendeu? Uhum. E você acha que existiria alguma forma da gente simplificar todos esses quadros, e às vezes em um quadro só, trazendo as pessoas para a gente gerir tudo em um ambiente só, ou não? Você vê que de fato essa divisão de cada coisa é interessante, é importante? Como que você vê nessa perspectiva? Então, aquele primeiro que eu mostrei para vocês, que é da comunicação geral, aqueles tem que ser sozinho, porque aquele lá todos os voluntários têm acesso. Todos os Entendi. voluntários que servem na projeção e na transmissão. Eles pegam artes e tudo mais, então eles pegam lá dentro, tá? O design, como era algo mais interno, antigamente era só eu, o Stefan e a Jaque. Então a gente tinha a nossa organização ali. Uhum. Não tinha necessidade de ter mais pessoas, tá? Como eu enxergo que ter um controle hoje? Ter um quadro para criação de conteúdo, sim, e a parte somente de divulgação. E ter um quadro bom, não sei, isso é minha mente, tá? E vocês vão falando. Por que ter um quadro somente de divulgação, que é essa parte do criativo? Porque eu vou ter copy salvas, vou. Por exemplo, vocês viram que ali eu tenho a parte dos grupos, já deixar todos os links e QR codes dos grupos, que não são poucos, são muitos, entendeu? Eu acho que essa divisão, dentro de um quadro só, eu nunca pensei assim de deixar. Minha cabeça não funcionava, eu tinha que me dividir por caixinhas, assim, sabe? Uhum. Primeiro eu preciso executar,
que eu preciso fazer? Tá pronto, agora eu vou colocar para divulgar. E aí eu deixava pronto ali, entendeu? Tinha mais um quadro, deixa eu ver se ele tá fácil aqui, que era o Comunica Ministérios. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Acho que não tá, não. Enquanto você procura esse Forms aí, ele funcionava bem? Na nossa época, sim. Os líderes conseguiam fazer os pedidos das artes por aí, funcionava legal. Funcionava. Funcionava. Teve uma época que funcionou muito bem a questão do nosso time, assim, sabe? Porque a gente sempre pedia uma. Quando nós chegamos, era só eu e o Stefan. Aí ficou ele que fazia o design, era muita coisa só em cima da gente. A gente pediu muito uma design. Aí a Jaque chegou. A gente montou um processo que funcionou por uns longos meses muito bem. Então, o líder solicitava por esse link, o Stefan distribuía ali, dava um prazo para dia, o Stefan mesmo entregava, aí eu mesmo subia nas redes sociais, tinha um fluxo muito bom, funcionou por alguns meses. E aí, depois de um tempo, quando teve essa alteração, aí ficou um pouco mais. Foi mais na mudança de casa. Nessa mudança de casa, Aham, um pouco tudo se perdeu, assim. entendi. Esse outro quadro eu não vou. Acho que eu achei. Aqui eu vou mostrar para vocês. É porque, João, essa questão da solicitação das artes, né, de tudo isso, eu acho que seria interessante a gente voltar com esse Forms aí, né? Sim, com certeza. Porque, Até porque depois eu consigo ter um balanço de quantidade é, de artes e tal. exatamente. É Então, vocês porque, lembram. Pode pode falar, falar. pode falar. Vocês lembram que eu comentei sobre um sistema que eu solicitei para eles? Aham, Existe um sistema que a gente hoje a gente usa por causa do chatbot, né? E eles mostraram para mim como que é a solicitação para eles. Então eles solicitam pelo WhatsApp a demanda e cai no CRM conforme esse, Uhum. entendeu? E vai seguindo a sequência. Então daria para ser feito também por solicitação de demandas dos ministérios. Vocês conseguiram entender? Mais ou menos, né? eu entendi, eu entendi. Eu acho que ficaria mais fácil para o solicitante, né? Que É, aí ele já manda direto pelo WhatsApp. Aí cai nessa central que isso. distribui. E distribui. Porque, e assim, é bom para quem está solicitando e para a gente que está vendo. Então, imagina que eu fui lá e solicitei esse logotipo, Uhum. certo? Vai cair aqui para eu atender esse chamado. Aí eu fui lá e executei. Só que eu fiz a arte, só que precisa ser divulgada. Eu vou lá, direciono agora para o Stefan postar. O Stefan postou, isso tudo, quem solicitou, está acompanhando por e-mail ou pelo WhatsApp, Uhum. entendeu? Isso tudo, o nome do sistema é Odoo. A igreja já tem ele. Até do Resende. Não sei se Aham, vocês sabem quem é o Resende. eu Então, sei quem que é. ele plantou aqui para a parte financeira. E aí eu converso muito com os meninos de lá. E eu falei assim: tem como fazer isso? Ele falou assim: não tem, tem como fazer sim. Entendeu? E é muito bom, só que aí é um processo assim, implantado, é cultura. É... Por enquanto, o Forms funciona muito bem. Só que aí tem que ter o costume da designer ir lá, olhar, distribuir na data e tudo mais, entendeu? É porque assim, a intenção dessa organização que a gente está fazendo é que o João, como um gestor de projetos, ele que vai ficar por conta de olhar essas demandas e direcionar para quem vai executar. Então, assim, a ideia é unificar essa comunicação. Então, o cara solicitou uma arte, o João chega lá no dia, ele vai abrir, ele vai olhar o que tem de solicitação e ele vai direcionar para quem for executar. Por dois motivos. Um, se a gente deixar por conta do designer olhar, a gente vai perder essa demanda. E outra, para a gente não ter uma comunicação muito espalhada, né? Então, às vezes, chegou uma demanda, o João não tem conhecimento disso, a pessoa está executando, mas tinha outra coisa para fazer que veio antes e a pessoa não está fazendo porque ela pegou uma solicitação de alguém para fazer. E aí esse negócio vai virando, é o que você falou no começo, uma bola de neve e acaba que no final a gente não vai ter uma produtividade bacana. Então, Aham. o ideal é a gente unificar essa comunicação entre
o solicitante, os líderes ali de ministério, o próprio pastor, e as demandas que a igreja está gerando para o time, né? O time que vai estar embaixo desse guarda-chuva aí. Não, fechou. A Não, ideia, por exemplo, eu não sei se tem outro designer no time de voluntário, mas a ideia, por exemplo, se vamos supor, a Natália ali é a designer, né? Aí o João vai falar, olha, Natália, nós temos 10 artes para fazer. A ideia é ela pegar as principais ali, as mais difíceis, vamos dizer assim, e o restante ela diluir essas demandas entre os voluntários. Não sobrecarregar ela com as 10 artes, mas a gente poder também diluir isso com o restante. Então, a estrutura é para funcionar assim, né? Vamos ver se na prática a gente vai conseguir fazer dessa forma. entendi. Porque eu sei que quando vai para execução, tudo muda, né? É. Aparece E, vários detalhes, né? e, por exemplo, pro time em si, funciona assim como forma. É toda uma questão de cultura, né? Da gente ir Sim, colocando e as pessoas irem aderindo. Mas, por exemplo, para outras lideranças, outros pastores e que queiram solicitar e que são solicitantes, a gente tentar também chegar de uma forma que seja prático para eles. E talvez o link do Forms possa não ter funcionado, porque para ele é mais prático pegar o WhatsApp e mandar direto. é. Exatamente. Entendeu? Às vezes, se a gente for falar de praticidade, às vezes é subir um número específico do WhatsApp, que não seja o pessoal de vocês, não seja o número pessoal do João, nem o seu, e esse número servir só para isso. Só para a gente É fazer uma solução. só para galera solicitar arte e tal. Então, você só para quer solicitar alguma coisa, é esse número aqui. E esse número servir para isso, para fazer esse tipo de atendimento. E aí o restante é com o nosso time, aí joga no Trello, usa o Trello para gerir o time, mas igual o João falou, acho que ele pontuou muito bem nessa questão, a gente tem que ser prático para os de fora. Então, quem não é voluntário da mídia, ele quer praticidade. Então, ele quer pegar o celular e solicitar o que ele precisa. Então, beleza, vamos subir o número para isso. Ó, esse número é para isso. Agora, para o nosso time, ó, a gente vai trabalhar com o Trello, a gente vai trabalhar com essa ferramenta. Por quê? Porque eles precisam já ter essa visão de organização, né? E aí eu sinto que é até mais fácil para a gente treinar os outros que forem vindo também. Então, amanhã, se entrar um cara amanhã no nosso time de voluntários, se a gente tiver uma estrutura igual essa que você já tem, de Trello e tal, é muito mais fácil treinar esse cara do que se a gente não tivesse organização, né? A gente não vai conseguir treinar esse cara com efetividade, porque a gente nunca vai ter um processo bem definido para treinar ele. Sempre vai ser algo que toda vez a gente vai ter que começar do zero, né? Não, fechou. Mas pode dar continuidade a ele do que Ó, estava falando. aí esse Comunica Ministérios é aquilo que eu estava explicando naquela arte lá, que são os social medias. Então, o que a gente fazia? Aqui era como se fosse uma organização, uma visão geral de todos os ministérios. Então, a gente tem desde das crianças, né, até os ministérios mais específicos. Vou mostrar um para vocês. Então, o que a gente fazia aqui? A gente já deixava a identidade visual aqui, já deixava o link de fotos específico deles, que vai direto para o Drive, para ficar mais fácil para eles procurarem. E a agenda, a gente deixava. Isso aqui era para ser configurado, né? Então, já deixava, porque a gente sabia quais eventos teria daquele ministério naqueles meses, entendeu? E já teria as informações de redes sociais, quem eram os líderes. Então, um exemplo: Kids vai ter evento o mês que vem, dos 3 palavrinhas. Já a arte daquele evento e as informações já ficavam aqui. Por que a gente criou isso? Para ficar melhor, o nome já diz, né? Para comunicar melhor os ministérios. Porque não precisava ficar chamando a gente toda hora. Já estava todas as informações de cada ministério ali e todos poderiam pegar, entendeu? Então a gente iniciou essa configuração, mas não deu continuidade também. Foi uma das coisas que Entendi, parou. Tá bom? entendi. Mas a base, mais ou menos, dessa base de rede social é isso, Entendi. tá? E, Deixa eu e fazer pode falar. uma pergunta. Aplicativos também, para essa parte de evento, entra também na organização de vocês?
Eu Tipo acredito assim, que do que eu faço hoje ou não? Então, eu acredito, ô Eli, que a gente precisa ter um overview geral de tudo para a gente poder entender o que que a gente vai gerir agora e tal, e o que que a gente vai deixar como estava antes. Quando você fala sobre essa parte aplicativa, o que que especificamente é? Ó, então, hoje nós temos o Impis, que é o aplicativo da igreja. Então, eu faço parte ali toda, o que eu faço, né? Toda a configuração do aplicativo, então, atualização de agenda, de eventos, cadastro de pessoas, de novos membros, aprovação dessas pessoas, ativação de carteirinha. A única coisa que eu não faço dentro desse aplicativo são os GCs, que tem uma menina que faz, e a parte financeira, que tem o responsável. De resto, toda a configuração sou eu que faço. Eu tenho até ele aberto aqui, mas eu não vou mostrar não, senão demora um pouquinho para vocês. Mas essa parte do aplicativo, tudo. Deixa eu ver se eu consigo, que é mais fácil de eu falar para vocês. Eu acredito, Eli, que nesse primeiro momento, a respeito desse assunto, eu acredito que a gente, por enquanto, a gente não vai mudar nada a respeito disso. Tá. É, Então, a, Hã? Não, mas pode abrir se você quiser. Eu tô não, curioso. não, ele. Porque a nossa intenção agora, nesse primeiro momento, é a gente poder entender a área de comunicação prática ali, né? A galera que está trabalhando em relação ao culto e tal, para a gente ver como que a gente vai organizar tudo isso aí para a gente não ter perdas, né? Uhum. Ó, vocês estão conseguindo ver? Então, por Estamos. exemplo, assim, ó, toda essa parte de administração, gestão de pessoas, informações, programações, ministérios, sou eu que faço. Pessoas também, eventos, então toda essa parte de configuração de eventos. Nós vendíamos ingressos por aqui. A gente parou de vender porque deu alguns problemas, tá? A única coisa que eu não mexo que eu falei é essa parte de GC. Aqui tem muita coisa que a gente pode utilizar, tá vendo? Notícias, publicações, porque a gente tem trabalhado que as pessoas baixem o aplicativo. Só que isso é uma das coisas que eu queria fazer, mas eu acabava deixando em segundo plano porque eu tinha outra coisa para fazer na frente. Mas falar de notícia. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se essa daqui. Ó, vou dar um exemplo desse daqui. Eu criei essa notícia aqui falando do evento. Tá vendo? Evento Caminhada Terceira Idade. Só que choveu no dia, aí o evento foi cancelado. Portal de notícia mesmo, sabe? Dá para Aham. trabalhar muito legal isso aqui. Bastante coisa legal. Aí toda essa parte tem o plano de leitura e as configurações básicas. Tudo isso eu faço ainda, na verdade, né? Essa. E aí, um outro aplicativo que eu fiz também foi a automação de chatbot. Então, todo o fluxo de configuração, decidir fluxo, juntamente com o pessoal da BS. Ainda a gente está em configuração, que como é muita coisa nova, então a gente vai alinhando essa parte. Então, e também a parte de atendimento dentro do chatbot. Lá dentro, o meu esposo ele é responsável por uma parte, que é a pessoa do Bem-vindo ao Novo, mas a parte de comunicação, pessoas que querem tirar dúvida, também cai atendimento para a gente. Isso são alguns dos aplicativos a mais, né? Entendi. Não, top demais. Eu acredito que é uma ferramenta, né, que vai ajudar a gente muito nessa questão dos eventos e tal. É, mas acho que por enquanto a gente ainda não vai tocar nesse assunto, né, João? O que você acha? Isso, isso. A gente ainda está na fase mais estrutural, É, para depois talvez a gente já dá uma olhada nisso. mas Fechou. não vamos desconsiderar, tá? Eu vi que é uma boa ideia, Exatamente. é uma ferramenta que vai ajudar muito quando a gente tiver tudo organizado já, né? Acho que o primeiro momento agora é a gente organizar a estrutura, porque a gente vê assim que, pelo que você tem nos falado aqui, você também já tem muitas demandas para executar, né? E a nossa intenção é organizar para que ninguém fique com Sim. essa sobrecarga de demanda e tal. É, então, Exatamente. então vamos para essa parte inicial aí. Você tem mais alguma consideração para fazer? Alguma coisa que você vê assim que, nossa, se a gente fizer isso aqui seria o ideal? Acho que a gente tem uma falha nisso aqui. Você tem mais algum direcionamento para nos dar? Não, acho que é isso que eu falei mesmo. Nada que venha à memória agora, que
que vá alterar muito, não. Não, Não show de que bola. ele me vem à cabeça agora. Show de bola. Eu quero te agradecer, viu, Eli, pela informação, por tudo que você compartilhou com a gente aqui, pela paciência que você teve, pela organização que você tem. Parabéns pela essa organização. Às vezes a gente chega em algumas igrejas e nem isso tem. Uhum. E vocês fizeram com muito carinho tudo isso. Eu quero te dar os parabéns mesmo, porque eu sei o quanto é desafiador gerir pessoas, ainda mais nesse ambiente de igreja. E a gente vê que você fez isso com muita maestria, com muita excelência, e que você gosta muito disso, né? Por isso que você organizou tanto assim dessa forma. A nossa intenção, como a gente falou desde o início, é fazer com que esse time funcione e não gere nenhuma sobrecarga. Então, tudo que a gente tem procurado agora melhorar não é para dizer que o que nós vamos fazer é o certo e o que estava fazendo era o errado. Não é sobre isso. É sobre a gente olhar para o que a gente tem e extrair o melhor do que a gente pode com aquilo que a gente tem em mãos ali. E nós queremos contar com você para isso, tá? Por isso que a gente chamou aqui hoje, por isso a gente gostaria, né, de te ouvir, para a gente poder saber como que a gente vai te ajudar em toda essa questão aí que você vem trabalhando dentro da igreja, tá? Tá bom. Eu que agradeço. Uma das coisas também que eu até falei com o pastor assim, nossa, pastor, eu ando muito frustrada porque é algo que eu gosto, só que eu tô cansada. E às vezes eu não consigo cumprir os processos por conta disso, né? Entendi. O meu marido fala que eu entendo muito fácil a cabeça do pastor, porque talvez isso é porque ele coloque muitas coisas e ele fale toda hora um monte de coisa para mim, assim, que ele é. Vocês já conversaram com o pastor, sabe como ele funciona, né? Aham. Então, assim, tem coisas que. E eu vou na bola dele, eu vou indo, eu vou indo. Só que a gente é humano, né? Eu É. até falei para ele que eu acho que hoje eu tô no nível que eu tô de saúde, porque o meu corpo sentiu, né? E eu gosto de fazer, só que a gente precisa começar, andar no processo e finalizar. E esse Sim. finalizar que eu tava deixando na mão. Falei, pastor, eu tô muito frustrada, porque graças a Deus eu sei da habilidade que ele me deu. Claro que eu tenho que aprender a cada dia, melhorar a cada dia, só que se eu não finalizar nada, não adianta nada eu ter começado. Entendeu? Então, isso é uma coisa que está mexendo muito comigo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom para a igreja, para o reino de Deus, porque nós trabalhamos sim com a igreja e que a gente trazer o melhor em conhecimento, em ferramentas para o reino é o ideal. Assim, então, e obrigada também por vocês ter me dado essa oportunidade, assim. Amém. Tamo junto. Quer fazer alguma consideração, João, a respeito da Elisiane? Tamo junto. Eu faço as palavras do Axel as minhas. Elisiane, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pela organização que você tem. Eu gostaria até de pedir esse material, porque através dele me ajuda muito para ter esse entendimento. Está muito claro esse nível desse raio-x que você tem da equipe, né? Isso é muito conhecimento. E a tua participação é fundamental e conte sempre comigo para a gente conversar, para a gente ver processos, para a gente é, tirar essa sobrecarga e ver soluções para que os processos não parem e evitar essa frustração, porque a gente vai estar realizando muita coisa bacana e é para o reino de Deus e o propósito é esse. Mas a saúde da gente aqui também é fundamental. Eu também. Então, nada é, é para isso, sabe? É para a gente conseguir fazer de uma maneira organizada, com esses processos que você falou, a gente ajustar tudo e que a gente consiga ter um caminho longo de parceria, porque é para uma finalidade no qual acho que todos nós aqui acreditamos, mas a gente precisa ter essa qualidade de vida, sabe? Até para a gente poder ter essa sensação de execução. Nossa, o projeto eu entreguei, valeu a pena, é Aham, bacana, sabe? verdade. Bem isso. É isso aí. O pastor até apertou aqui. Ei, deu certo a reunião? Eu falei, nós estamos aqui Ah, ainda. ele sendo ele. Nós estamos aqui agarrados ainda. Elisiane, obrigado, viu?
Tamo Deus junto. te abençoe muito e Amém. provavelmente a gente vai contar com você em outros momentos aí, tá? Eu vou continuar a reunião com o João aqui, a gente vai Fechou. alinhar algumas coisas e provavelmente a gente vai contar com você, com seu esposo aí para muito mais projetos aí e trazendo essa visão de unidade, né? Unidade, equilíbrio e amor. É isso que a Fechou. gente vai trabalhar junto aqui, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Deus Tchau, abençoe tchau. É, você. Liliane, beijo. E aí, João, o que que você achou? Qual que é a sua perspectiva a respeito de tudo? Você conseguiu anotar algumas coisas? O que que você me fala? Sim, eu acho que uma coisa que mais que eu poderia estar percebendo, que eu percebi ali, mas eu acho que é uma coisa que de imediato é essa presença. Está acontecendo uma distância do operacional para a liderança Sim, e engajamento real, sabe? De pertencimento, de fazer parte do processo, de um projeto, sabe? Eu falei isso com o pastor sobre as caixinhas, colocar as pessoas nas suas caixinhas certas, porque existem dores que nós não sabemos quais são, e que às vezes é uma troquinha de peça que vai dar um retorno para a gente de produtividade muito maior, sabe? exatamente. Então, eu pensei, eu vi muito isso. Isso para mim, até para mim, para a posição que eu vou estar executando ali, está sendo ótimo porque eu estou servindo na igreja. Então, foi um ano que eu virei e falei, cara, eu quero servir na igreja. Então, essa, quando a liderança for exposta e é um cara que está ali servindo com eles no dia a dia, eu acho que isso gera uma aproximação, sabe? E entender também as dores de cada um. Porque é isso, às vezes, Axel, é uma besteirinha de, cara, não ter a sensação de um trabalho entregue, só que é muita demanda. A igreja, né, como o pastor fala, ela como é que ele fala? Ela é pequena, mas muito grande, Sim, para trabalhos muito grandes, né? sim, sim, Então, é mais a questão de organizar processos. Foi uma coisa que me chamou a atenção. sim, Ter um desenho claro. E aí eu acho, Axel, não sei se você, o que que você acha, de tipo assim, cara, temos um organograma da empresa, vamos sentar com a equipe e mostrar isso. Porque a gente começa a fazer a participação deles, a ter interação com eles, que gera essa proximidade, e ao mesmo tempo é uma maneira que a gente tem de estar alinhando a comunicação. sim, sim, Então, eles entenderem, não adianta eu pedir para o João isso, porque é a Elisiane que vai resolver para mim. sim, Não adianta eu pedir câmera para o pastor, porque é o João que vai resolver para mim, sabe? E porque isso, até isso pode gerar um descontentamento de resolução das solicitações deles. Porque de repente ele está pedindo para uma pessoa que não está na não cabeça vai dela, resolver o daqui a pouco problema, né? esquece e não resolve, entendeu? Exatamente. Uma coisa que me preocupou bastante foi essa questão do Salles também, né? Porque quando a gente conversou com o pastor a respeito desse líder dos voluntários ali, que era o cara que ia fazer toda a intermediação entre a agência, nós estamos tratando assim, né? Agência e voluntários, né? É, era ele, né? Nossa peça fundamental que ia fazer essa comunicação. E pelo que a Elisiane disse para nós, ele está um pouquinho distante e essa distância que ele está, né, gerando ali está fazendo com que os voluntários lá embaixo se sintam desconectados, se sintam sozinhos, né? Então isso me preocupou um pouco, essa questão aí, porque querendo ou não, é uma peça fundamental pro todo que a gente vai executar, né? Então, Então, perdão, não, conclua, não, Alex. é isso mesmo. Então, eu vejo assim que a gente precisaria ver isso aí, se a gente vai poder contar com ele mesmo, se a gente precisar, de repente, olhar com uma outra perspectiva, não sei, assim, a gente precisaria ver isso aí, né? O que você acha? Então, o pastor conversou comigo por esses dias. É, o... Até fiquei surpreso pelo tempo ali do Salles. Ela falou 2 meses, né? O Salles ele está com uma questão pessoal de saúde na família, então ele está realmente um pouco mais focado para Sim, isso. E o pastor ele me pediu para eu estar
colocando mais a mão nessa questão do Salles, de estar Entendi. mais ali meio que substituindo o Salles. E a gente tem que ver uma maneira que eu consiga ter essas lideranças dos voluntários, mas sem perder o macro da agência. Sim, sim. Senão me envolvo muito no operacional. Então, É, é, e aí eu acho que tem uma forma, talvez, da gente desenhar isso, mas aí eu preciso mais desse raio-x da Elisiane, que, por exemplo, e duas coisas. A agência, ela vai trabalhar com comunicação, mas ela também engloba ali o setor que eu vou estar atuando, a parte de tecnologia, que seria a parte da projeção, da fotografia, da iluminação e do streaming. Fora os on-demand, os sob demanda, que aí é rede social, sim, vídeo, sim. entendeu? Então, meio que vai ser um núcleo só para tudo. E aí seriam, Axel, 7 caixinhas. Não sei se estava no teu desenho naquela época. É, no Que meu desenho seria só lá. tinha 4. Não, E depois que ela aí, trouxe essa perspectiva, aí com certeza aumentou mais algumas agora. o que tem aqui para mim, por exemplo, tem a parte de redes sociais, que é a Elisiane. Uhum, Segunda caixinha, que é a parte de iluminação, isso, que, que fica ali, como se fosse os dois ali, o Caleb e o Kainan. Tem o fotógrafo, que é o Fernando. sim, Tem a Jaqueline, a Jaque, que é no design, ela faz design aerol, né? Tudo ali. geral, né? Isso. A projeção, que é o Lucas. O João, que é quem cuida do streaming. E a Natália, a Nath, que é vídeos. Certo. Tanto para as redes sociais, como os vídeos que possa vir a ser uma série, uma playlist no YouTube, Sim, por exemplo. sim, sim. Tá? E aí, imagina todas essas caixas e a gente pode colocar uma característica de cada um. Então, por exemplo, pensa comigo. Redes sociais, designer. Redes sociais, designer e vídeos vêm para uma parte tipo conteúdo. Certo. E a outra parte é como se fosse tecnologia, que aí vem iluminação, fotografia, projeção Streaming. e o streaming. Porque o streaming ali que ele está dizendo é o ao vivo, a live só, Sim, sim, não é o YouTube. sim. Entendeu? O YouTube a gente vai colocar na caixinha dos vídeos da Nath. É do conteúdo, né? Vai entrar É, no exatamente. conteúdo. Exatamente. Entendeu? Então, aí eu acho que pode ser, tipo, esse bloco maior, com 2 subgrupos, e Sim, aí um grupo ter 4 e outro 3. sim. O que a gente precisa, o que a gente precisa tomar cuidado nessa divisão é que, por exemplo, a Nath, a Nath e a Nath Elisiane e a, qual que é a outra, Jaqueline. e a Jaque, elas são staffs, né? Então, elas fazem parte assim, se a gente for separar, elas fazem A parte Nath da é voluntária agência. ainda, tá? Como é que é? A Nath é voluntária. A Nath é voluntária ainda? Então, a Jaque e a Elisiane, elas fazem parte da agência, né, no caso. É, Elas são staff. isso, então a gente precisa tomar cuidado com fazer uma comunicação unificada a respeito delas, desses grupos, para a gente não causar nenhum tipo de atrito entre eles, né? Ah, você está sendo paga para fazer isso aqui, eu não estou sendo e tal, não sei o quê. Isso a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande. Mas a Sim. divisão faz muito sentido e o que que nós vamos precisar ter é para cada blocozinho desse, né? Por exemplo, a minha ideia inicial era que a agência, né, os staffs ali, eles gerassem o conteúdo, a demanda para os grupos de voluntários. Então, vamos supor, a Nath é a dos vídeos, né? A Nath é dos vídeos. A Nath é a dos vídeos. Então, ela seria, ela não só faria, né, mas também geraria demanda para os voluntários.
Então, se, Sim. por exemplo, ela tivesse ideias, nossa, a gente poderia fazer isso, a gente poderia fazer aquilo, a gente poderia desenvolver esse projeto. E ela começar a gerar demandas para os voluntários da área de vídeo. Por exemplo, Uhum. o formato dos stories tem que partir dela, entendeu? Qual que é o padrão que a gente vai seguir, qual que é a estética, qual que é a ideia, qual que é o estilo. E até para os ministérios, o Ministério Kids, o Ministério Rocket, tá? O Legacy, até para esses ministérios, a gente ter a Nath como uma cabeça pensante de como que nós poderíamos fazer isso, né? De como que a gente poderia desenvolver, como que a gente poderia trazer uma identidade visual. Então, é interessante a gente envolver, a gente fazer essa divisão para simplificar, até para nós poder gerir, mas também a gente não depositar todas as demandas nesses staffs, Sim. para que É, eles possam gerar demandas para os voluntários. eu concordo muito contigo. Aqui, eu estou vendo uma anotação que eu tenho ali embaixo de mim esses 3 staffs, né? A Jaqueline, o Stefan, que é o marido Isso, da Elisiane, isso, e a Elisiane. é, De repente, se a gente coloca a, a Natália, ela é uma voluntária, mas que, tipo, a gente só não contrata ainda a Natália por falta de orçamento. É aham. um desejo do pastor Ele transformar a comentou Nath em comigo, ele staff. comentou comigo isso aí. Então, assim, talvez ser aquela pessoa que de repente possa criar uma carreira. Vamos dar um exemplo. Ela é uma voluntária hoje que possa vir a ser Sim, contratada. sim, Porque é algo que, se a Natália funcionar muito bem, é algo que eu vou estar defendendo ali com o pastor. com Tipo, cara, certeza. o YouTube está dando uma receita. Pastor, será que não é hora da gente É, chamar a Nath para o staff e tal, isso entendeu? até estimula também, né, a participação dela como uma voluntária de alta performance, vamos dizer assim. Isso até estimula não só ela a querer se dedicar um pouco mais para se tornar uma staff ali daqui a pouco, mas também estimula os outros a também a ser um voluntário de alta performance, a entregar mais do que pode, ou mais do que é pedido, para que no futuro eles também se tornem um staff ali, né? A gente não pode prometer isso, mas isso é uma inspiração para eles, né? Isso Total. a gente vai tratar como uma inspiração. Então, eu acredito que a gente pode tratar com a Nath aí como se ela fosse uma staff. A gente não vai falar a respeito de dinheiro nem nada e tal, mas tratar com ela a respeito, ó, Nath, eu queria que você pensasse em um formato, um padrão, em isso. O que que a gente poderia? Então, tipo assim, gerar nela esse desejo de começar a pensar um pouco mais do que só fazer, né? Isso aí. Colocar naquele patamar mais de liderança do que Isso, só de executar. Porque exatamente, embaixo dela vai ter o pessoal voluntariado exatamente. Então executando. a gente traz ela para o topo. E aí Ajuda no desenho. e os outros departamentos, o streaming, a iluminação, o som, a gente sempre tem um líder lá, um líder que vai gerar escala para essa galera. Porque, por exemplo, a gente vai ter isso, a gente vai ter que gerar escala para essa galera, porque eles provavelmente eles não vão trabalhar todos os cultos. Só que você não vai conseguir fazer isso e nem é o ideal você ficar por conta disso. O ideal Uhum. é em cada quadradinho desse que a gente separou, que você citou 7, né? Iluminação, o vídeo e tal, a gente ter um líder lá que vai fazer essa gestão, de gerar escala, quem vai trabalhar nesse culto, quem vai fazer isso, então, porque a gente pode fazer até um revezamento de quem, por exemplo, o cara que não trabalhar no culto, ele vai gerar o conteúdo da semana. No meio da semana ele vai ser responsável por gerar um conteúdo específico ali que vai vir da agência. Olha, a agência solicitou que nessa semana a gente vai fazer um carrossel X sobre tal assunto. Então esse voluntário que não trabalhou no domingo, ele vai ser responsável por gerar esse conteúdo da semana. E o cara que trabalhar no domingo, e o cara que não vai trabalhar, o cara que não vai gerar esse conteúdo do meio da semana, ele vai estar trabalhando no domingo. E aí a Uhum. gente vai ter essa escala. Então, assim, tem um cara que vai trabalhar no domingo e o cara que vai gerar o conteúdo na semana. Na próxima semana inverte. O cara que gerou o conteúdo na semana agora ele trabalha no domingo. E o cara que estava trabalhando no domingo agora ele vai gerar o conteúdo no meio da semana ali.
Sim, eu acho que até esse desenho, para que eu possa coordenar ali melhor, a gente pensa comigo, né? Eu venho ali na estratégia contigo ali da agência. Uhum. Embaixo de mim, eu conto com esses quatro, Isso, Nath, Jaque, Stefan e Elisiane, isso. que juntos coordenam ali os 7 pilares que eu te falei. Aí eu acho que é mais a questão de ver qual é a caixinha que se atrela a esses 4 pilares, entendeu? Então, sei lá, Exatamente. redes sociais, vídeo. Eu acho que o Stefan pode ser o cara que cuida da parte mais técnica, né? É, Porque é a habilidade dele. E aí, já que Elisiane redes sociais, e aí eu faço essa frente com esses quatro. sim. Exatamente. Entendeu? A ideia, por exemplo, a Elisiane, como ela tem uma habilidade com rede social, a ideia é a gente, é, es- é, não quero falar a palavra explorar, mas eu acho que é Não, por explorar dela, favor. é, Aham. explorar dela essa habilidade. Então, assim, é, toda a comunicação de rede social, todo o planejamento, na verdade, a ideia não é fazer com que ela faça, ponha a mão, mas é que ela pense, né? Então, Isso. toda essa ideia de comunicação, de post, quantas vezes na semana, o que vai postar nos stories, o que a gente pode fazer durante os dias que não tem culto nas redes sociais, tudo isso parte dela. Então, a gente Uhum. tentar extrair dela essas demandas que a gente vai passar para os voluntários executar, né? Então, Sim. assim, vai ter um culto domingo, vai ter um culto X ali e tal. Elisiane, o que a gente pode trazer de novo? Além da foto que a gente já está fazendo, além dos stories que a gente está fazendo, o que a gente pode trazer de novo para esse culto aqui? E fazer ela Uhum. pensar, sabe? Para a gente extrair isso dela e falar, cara, ótimo, gostei dessa ideia, vamos passar para os visitantes. Nem que seja uma entrevista com membros antes do culto começar, né? Algo assim que quebre um pouco o padrão e traga Uhum. mais aproximação, sabe? Então, Sim. as pessoas que estão em volta e pessoas que às vezes nem seguem o perfil ou que nem vá na igreja, olha aquilo e fala, cara, olha que legal, mano. Acho que eu quero visitar essa igreja, eu quero conhecer esse movimento aí. Sim. Sim. A gente falou sobre, por exemplo, comunicação da igreja. Lá na Lagoinha do Rio, é tudo em audiovisual. O pastor, ele pouco comunica. Ele faz, tipo, a gente chama ali de CTA, Call to Action, né? Sim, Pro vídeo, e aí o vídeo comunica. comunica tudo, ó, ótimo. Comunica tudo. Ah, Shine, não sei o quê, vai ter o Experience, tal, tal, tal. Eles fazem um vídeo conceito do Experience, no final entrega. Aí o pastor vai, então, agora tem mais um projeto assim, 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 assim. Bum, E telão. ele vai chamando e vai depois reafirmando, né? E eu percebi, olhando o streaming da Alphaville, que eles usam esse material de warm-up pro ao vivo. Então, eles entram com a audiência bem antes do culto, fica uma pessoa falando a agência, falando sobre a igreja, os próximos passos, Top, hein, cara? entretendo Muito top isso aí. o mestre de cerimônia, e aí joga VT, para não sobrecarregar a menina que está no ao vivo. Sim, sim. Entendeu? Aí vai e joga VT, que aí pode ser um vídeo desse. Ah, assista como é que foi o. Vai vir a campanha do batismo, assista como foi o último batismo. Pum. Faz um aquecimento ali, né? E vai preparando a galera, né? Até para se der algum problema na transmissão, ela segura ali entretendo, E ao dá invés da tempo de gente perder a corrigir, né? audiência. Dá tempo de corrigir. E gera uma conexão, né? Imagina a família que tá assistindo isso em casa, né, cara? A conexão Tá. que isso gera. Imagina um formato de show da TV. Não fica ali o É, apresentador sim, falando, sim. Marcos Mion e tal. É isso, Top. vai fazendo ali. E aí, quando você parar para pensar, Axel, ela não tá 45 minutos, 1 hora de culto. A pessoa tá online, sei lá, 1 hora e meia, Sim, sim. entendeu? E aí a gente já ganhou nesse Com processo certeza. Não, de e isso é um audiência do conteúdo YouTube. autêntico, né? Então isso vai ajudar muita gente na monetização depois, né? Uhum, exato. E aí a gente dá para trabalhar com diversos voluntários, Sim, estudantes de jornalismo, a gente depois tenta fazer umas campanhas assim para poder conseguir encaixar projetos que têm fit sim. com o que aquela pessoa quer para a vida dela pessoal, sabe? Né, e a É, própria igreja pode ser um start, né, de novos talentos nessa área, né? Então, a própria igreja, com esse trabalho que a gente vai desenvolver, ela pode ser ali uma igreja de projetos nesse meio. Então, tipo, como se fosse um curso técnico, né? A pessoa que participa disso, né? Tipo assim,
Vai para o mercado robusta, né? Isso, exatamente. Ela já vai sabendo o que ela está fazendo e tal. Muito bom, viu, João? Muito bom isso E aí. só para complementar, quando você falou da Elisiane, da estratégia dela, que eu acho legal ela ter essa perspectiva de tomadora de decisão e não somente uma pessoa que está ali executando, que ela possa também, vamos supor, a gente vai fazer uma reunião das novas demandas. Exemplo, Aham, não, o que vocês acham da gente fazer esses vídeos na abertura do ao vivo? E aí sentar com a Elisiane e com a Jaque, porque a Elisiane, quando for falar da estratégia de redes sociais, eu acho legal a Jaqueline estar junto também tem que nessa estar. conversa mais É, gerencial para dizer, olha, mas isso vai impactar na arte que eu estou fazendo para o Kids. isso, tem que estar. Tem que estar. Entendeu? Porque aí as duas se sentem. E aí elas vão resolvendo os BOs do dia a dia entre Sim, elas, vão gerando produtividade que não dependa tanto da gestão de resolver. Elas estão numa linha horizontal em que elas podem trocar e executarem a partir dali, cada uma no seu guarda-chuva, como sim. achar melhor, entendeu? É isso. E a ideia, João, assim, conforme a gente for desenvolvendo esse projeto, é trabalhar esses três pilares: unidade, equilíbrio e amor. Tem que ter Uhum, eu unidade, gostei, eu anotei isso. é, tem que ter unidade, tem que ter equilíbrio para não sobrecarregar ninguém e tem que ser assim prazeroso, tem que ter amor. Sim, Todo mundo que estiver envolvido nesse projeto precisa sentir que está fazendo por amor, né? Com a perspectiva de receber algo em troca, um reconhecimento, nem nada disso. Então, e, que a gente possa desenvolver esse projeto juntos, trabalhando esses três pilares com a galera, sabe? Essa sim. unidade, né, delas poderem trabalhar junto, discutir a ideia, o que você acha de a gente fazer isso, se você fizer isso aqui, eu consigo fazer isso aqui. A gente ter esse equilíbrio, igual a Elisiane falando que está passando por um período desafiador na saúde porque sobrecarregou, né? Então deu um burnout, aí, vamos dizer assim. Uhum. Então, cara, isso não pode acontecer, tem que ter o equilíbrio, e tem que ter amor, né? Em tudo que a gente for fazer, tem que ter esse amor aí. Sim, e outro ponto que ela falou, que acaba que é um resultado de quando você age muito no automático apagando incêndio, é esse pilar amor. Cara, pequenas vitórias. Vamos celebrar. Vamos fazer Isso, um café da manhã todo mundo. isso, Vamos, isso. entendeu? Vamos sair para almoçar. Aí a gente trabalha até no Lagoinha Food, sabe? Eu tento correr Top, atrás de uma verba para tipo, vamos fazer um lanche antes do culto, top, alguma coisa assim, sabe? Que eu acho que aproxima todo mundo, cria esse pertencimento e a top, gente fortalece esse pilar amor, sabe? top. Nossa, essa ideia aí, muito boa mesmo. E eu acredito que é essencial, viu, ô João? Principalmente agora que está tendo essa mudança, a igreja está crescendo, a gente está precisando profissionalizar tudo isso aí, cara, essa ação vai ser ideal para a gente poder ter essa, esse pilar bem definido, com clareza ali com eles, né? João, o nosso próximo encontro seria daqui 15 dias, mas Uhum. eu vejo que a gente pode ser semana que vem para a gente poder não jogar muito para frente a continuidade do projeto aqui. Eu acreditei que seria um pouco mais rápido essa conversa com a Elisiane, mas como ela é bem detalhista, bem planejadora, acabou que a gente gastou um tempo bem bacana com ela e foi muito bom, gostei muito assim, de ver esse overview, né, de ver essa organização, foi muito bom mesmo. É, Vamos marcar para a próxima terça, então? Vamos sim. Mesmo horário? Mesmo. Por mim pode ser. Pode Tá bom ser? para você? Aí 15 a gente horas? já entra, tá assim, aí a gente já entra já naquela estrutura que eu apresentei lá para vocês e tal. Aí a gente já passa lá. E aí, como atividade, João, eu quero que você traga para essa próxima reunião, e aí vai ser o start dela ali, como que você organizaria toda essa estrutura que a Elisiane passou para nós. Acho que ela já te mandou e que ela mandou para mim. Acho que ela te Uhum. mandou aí o, a apresentação que ela fez e tal. E eu queria ver na sua perspectiva como que você organizaria toda essa estrutura que ela passou. Eu sei que você citou algumas coisas aqui, mas eu queria ver isso de forma visual para mim poder entender e a sua visão a respeito da gestão. E se a gente vê
que precisa ajustar alguma coisa, a gente ajusta, mas eu gostaria de ver essa, essa habilidade da sua parte aí também. Claro. Deixa comigo, Axel. E também, desculpa, como eu estou num momento muito de raio-x da Lagoinha nesse mês, né? Aham. Até porque o pastor ele tem pressa de ver as coisas acontecendo, sendo executadas. Eu fui aproveitando os gaps para perguntar. Não, não, Eu mas acho foi que para isso isso toma um mesmo que pouco a gente de fez a reunião. tempo. Não, mas foi para isso mesmo. Nem precisa pedir desculpa, João. Essa reunião foi para isso, é para a gente ouvir, porque não adianta nada a gente chegar aqui, fazer vários planos. Não, vou fazer isso, sem a gente conhecer o território que a gente está pisando, não adianta. Aí a gente Exato. bola algo muito top aqui que funciona, mas a hora que a gente vai pisar no solo não está firme. Não adianta. Então, Exatamente. essa reunião de hoje foi para isso mesmo, a gente entender onde que nós estamos pisando, porque dependendo do que ela falar para nós aqui, falasse para nós, a gente ia falar, cara, peraí, não é bem assim e tal, então vamos começar por aqui. Igual a gente viu, né? O Salles não é bem assim, que a última notícia que eu tinha era que ele era o cara da frente. Aí hoje a gente já teve outra. Então, cara, é isso. Essa reunião foi pra isso. Não precisa se desculpar com isso, não, cara. Tamo junto, é pra isso mesmo. Beleza, é porque às vezes eu fui aproveitando esses Não, momentos, não. Eu queria até mas que assim, é isso mesmo. Eu queria, era isso mesmo. perfeito. Axel, muito obrigado, meu querido. Estou à Eu que sua agradeço. disposição, viu? E até a semana que vem eu te preparo esse material. Show de bola. Aí na próxima semana, aí a gente já faz dessa forma a cada 15 dias. Mas essa eu vou encurtar para a gente poder ter um pouco mais de rapidez na execução aqui, tá bom? Beleza. Aí Um abraço. traz essa perspectiva para nós, com base naquilo que você viu aqui hoje, e a gente já aplica a primeira parte na semana que vem, e daí a gente dá seguimento. Combinado. Meu amigo, boa semana para você. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Tamo De junto. Boa bom. semana também. E vamos pra cima aí. Com Vamos para unidade, cima. equilíbrio e amor. Amém. Um Até abraço, mais. cara. Tchau, tchau. Tchau.